A paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Que Deus encha sua casa de muitas bênçãos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. O que seríamos de nós sem a presença dele em nossas vidas? Não seríamos nada, 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 nada. Já teríamos padecido. Hoje eu vou ler para vocês o livro de Ageu, o capítulo 1 de Ageu, que é um livro muito lindo, que fala, mais ou menos, diz na Bíblia, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Que a vitória da segunda casa será maior do que a primeira, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E é uma verdade. Quando o primeiro templo foi construído, ele foi construído por Salomão. O templo era um lugar levantado para Deus. Era um lugar sagrado. Era a casa do Senhor. Então, o primeiro templo, ele foi edificado de forma magnífica, extraordinária, no templo de Salomão. Mas ele foi destruído por Nabucodonosor e depois de 70 anos depois veio a ideia de reconstruir um novo templo. E em Ageu fala sobre isso, porque o primeiro templo, que também foi construído com a direção de Deus, era um templo extraordinário, extraordinário. E no livro de Ageu fala da necessidade de construir esse novo templo em Israel, e que Israel estava perdendo muito, porque o povo de Israel estava mais preocupado com eles do que construir a casa do Senhor. Eles estavam pensando mais nele do que construir a casa do Senhor. E muitas das vezes a gente pensa em nós mesmos, e não pensa no Senhor, sempre coloca ele em segundo plano, e estamos errados, quando a gente coloca tudo antes de Deus e depois de Deus. E Israel, ele estava pensando neles, e a palavra diz que eles estavam perdendo muito, porque enquanto a nossa casa, que é o nosso templo, enquanto a gente não estiver cheio da presença de Deus, a gente assim vai ser pessoas vazias, que toda hora e todo tempo está querendo se preencher de algo e nunca se preenche. Porque, na verdade, o que vai nos preencher é a presença de Deus nas nossas vidas. Não se trata de nada material, de nada físico, e sim de algo espiritual, de algo que vem realmente da parte de Deus. Então, enquanto a gente não entender que Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente não vai ser nunca pessoas realmente felizes. E Israel, ele estava perdendo quando ele estava se colocando
num lugar, enquanto Deus ele está colocando em segundo plano. E a palavra diz isso. Vou ler para vocês. Assim, capítulo 1, do versículo 1 do versículo 2 ao 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dizendo, no caso, Deus usou o profeta Ageu para falar com o povo dele. E Ageu diz assim, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não vejo ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então o povo falava e não dava muita importância, que ainda não era o tempo daquela casa ser edificada, quando Deus disse que era assim. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, confortáveis, enquanto esta casa fica deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, para que aquele povo considerasse os caminhos deles, olhassem para os caminhos dele, como os caminhos deles estavam. Semeias muito e recolhe pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestis, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Tudo é em vão. Tudo é em vão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Leve em consideração os seus caminhos. Se é importante ou não edificar o templo. Se é importante ou não eu dar atenção para o que realmente importa, que é a casa do Senhor. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco. Que esperaram muito, mas quando se deu conta, veio muito pouco. Esperou muito de Deus. Esperou muito da vida, mas veio pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por que o Senhor dos Exércitos fez isso? Por causa da minha casa, que era deserta. Israel estava deserto. Israel estava deserto. O templo de Deus não estava ali. A presença de Deus não estava ali. Então, tudo que Israel fazia ou esperava da parte de Deus era muito, mas não iria ter o muito. Porque aquilo que eles era para ser mais importante, eles não estavam olhando o que era a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver na nossa vida, ao nosso redor, a gente vai ser, sabe assim, você encher a mão, fazer de tudo para encher essa mão e com um sopro Deus levar para longe, nada fica, nada permanece. É uma questão de tempo para tudo acabar. Então Israel estava deserta. Por mais que eles fizessem, eles não iriam chegar a lugar nenhum. Por causa da minha casa que era deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós, o orvalho e a terra detém os seus frutos.
E mandei vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Se Jesus não estiver no barco, o barco afunda. Afunda. Porque o Senhor Jesus, como fala daqui, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor do Exército. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que a vitória da segunda casa será maior do que a primeira? Eu já falei algumas vezes aqui, e eu nem tinha intenção de falar isso, mas quando eu vi a palavra melhor, eu já estava falando algo que a palavra já dizia. Que a vitória da segunda casa, a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira, porque Jesus agora está nela. Porque Jesus agora está nela. Porque Jesus agora vai estar na sua vida, vai estar na minha. Por isso, a glória dele. Não é o lugar, não é a pessoa. O que faz a diferença é se ele está ou não. Porque quando ele está, quando Samuel foi na casa de Davi, Davi era um simples apacentador de ovelhas. Até Samuel chegar lá, era um simples apacentador de ovelhas. Mas quando Samuel chegou na casa de Jessé, que Jessé foi ungido, porque Deus já tinha provido um rei ali, aquela unção na vida de Davi é que fez toda a diferença na vida dele. O que fez toda a diferença na vida de Davi não era Davi, era o Espírito Santo de Deus com Davi. É que fez toda a diferença. Por isso que Davi chegou a lugares extraordinários, porque a presença de Deus estava na vida de Davi a partir daquele dia. Isso que fez toda a diferença. Foi a presença de Deus na vida de Davi. E Deus sabia de tamanha importância e de quanto ele precisava da presença dele na vida de Davi. Porque Deus, ele já sabe lá na frente, ele já tinha propósito na vida de Davi. E Davi sozinho não iria conseguir nada, mas com a presença de Deus ele iria chegar a lugares extraordinários. O que fazia a diferença na vida de José, que até o rei, até o faraó, honrou a José, era a presença de Deus que andava com José, era que fazia toda a diferença. O que levou a José, o que fez José vencer tudo o que ele passou, e o que fez ele chegar a ser governador e a ser respeitado por Faraó, foi a presença de Deus na vida dele. Foi a presença de Deus. Porque quando a gente tem a presença de Deus, tudo que a gente toca, tudo que a gente faz é diferente. Por nós, pelo nosso entendimento, tem nada a ver. Nada a ver. Mas por causa do Senhor. Mas se a gente não tiver essa presença, vai ser bolso furado. As coisas podem até chegar, até vir, mas é por uma questão de tempo. E isso não vai nos alimentar, não vai nos encher. Aparentemente, sim, mas espiritualmente, não. Espiritualmente, não.
O que nos faz vencer, o que nos faz chegar até aqui, o que nos faz chegar em lugares extraordinários, não tem nada a ver com a gente, sim com a presença de Deus. E como Deus falou aqui, eu sou o dono do ouro e da prata. Está aqui na palavra, eu sou o dono do ouro e da prata. Israel estava vivendo aquele momento que por mais que eles plantassem, ia colher muito pouco, nada se mantinha, nada. Porque eles estavam olhando para eles. E estavam esquecendo o principal. Eles estavam esquecendo do Deus que tirou eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que deu a terra prometida. Se não fosse a presença de Deus, eles até hoje estariam lá no Egito, padecendo. Porque Deus, ele está no controle de tudo, ele é soberano, ele é dono do ouro, da prata, da chuva, da neblina, da seca. Ele faz o que ele quer porque ele é Deus. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com ele. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que buscar o Senhor Jesus e fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Nem que a gente venha sacrificar a nossa carne, os nossos desejos, renunciar a nossa vontade para prevalecer a do Senhor. Por isso que não é fácil seguir ao Senhor. Não é fácil. É um caminho de muita renúncia. E às vezes a gente tem que renunciar a nós mesmos. Mas pode ter certeza, é um caminho difícil, mas não tem recompensa maior do que servir ao Senhor Jesus. Não tem, não tem, não tem. Tem dinheiro nesse mundo que pague a recompensa do Senhor Jesus. É difícil servir ao Senhor Jesus. Mas a recompensa que isso traz, não tem dinheiro no mundo, nesse mundo, que pague. Tá certo? Eu poderia agora estar dormindo. Eu passei o dia trabalhando, graças a Deus. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Eu poderia ter escolhido, ter chegado, tomado banho, comido e deitado na cama. Eu poderia ter escolhido isso. Eu nem sei quantas pessoas vai ver esse vídeo. Eu não sei. Graças a Deus, se um olhar, duas, três, eu não sei. Que bom, que eu acredito que eu vou estar ajudando uma vida. Mas eu não sei. Mas só o fato de eu ter estado esse momento falando de Deus, buscando conhecer Ele, entender de alguma forma, não tem dinheiro que pague esse momento. Não tem dinheiro que pague. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, menos aqui. Eu poderia estar no conforto, isso e aquilo. Mas será como estaria a minha vida? Será como estaria a minha vida? Eu acredito que o que me faz vencer todos os dias, me reconstruir, me restaurar, enfim, é esse momento que eu passo com Deus, que eu tiro para Deus, assim. Meu combustível para acordar amanhã e fazer tudo o que eu faço, e depois a palavra dele, assim, sabe, um combustível? É isso, para continuar, é o Senhor Jesus. Então, eu acredito que a minha receita para eu ter chegado até aqui, ter vencido tantas batalhas, e hoje ainda está continuando, está seguindo, vencendo quando eu acho que eu não vou vencer, é ele, assim, é ele. Então, vale a pena o sacrifício, não é em vão, não é em vão. Nada do que a gente faz para Deus é em vão.
tudo que eu fiz para Deus, que foi desse tamanho, mesmo sendo desse tamanho, tudo que eu fiz para Deus foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro nesse mundo que pague, não tem. E eu peço todos os dias para Ele me ajudar mais, porque eu preciso dele e eu acredito que você também precise dele. Eu sou grata a Ele por tudo. O que seria de mim sem Ele, sem a presença dele na minha vida? Acredite, eu já... Então é isso. Essa é a palavrinha de hoje. Meu nome é Suzana. Meu e-mail é suzanavarela@gmail.com.br. Quem quiser compartilhar um testemunho, compartilhar algo da parte de Deus, algo de Deus, tirar uma dúvida, esse é meu e-mail. E se Deus falar no teu coração para você compartilhar com alguém, esse vídeo compartilha. Eu acredito sim que você vai ajudar uma pessoa, não por causa de mim, mas pela palavra que foi colocada aqui. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus te ama muito, 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 muito. Eu acho que tá mais do que na hora da gente amar Ele mais. Porque Ele dá tanto, 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 e a gente dá tão pouco, poderia dar muito mais, né? Então, é isso. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau.